Oi, eu sou o Ricardo, vou estar dando continuidade aqui no nosso curso de capacitação, falando sobre a unidade 2, que vai ser a modelagem no software Airmode. Bom, como objetivo geral, nessa unidade a gente vai ter a utilização do software Airmode para modelagem de dispersão atmosférica, né, que vai permitir uma avaliação da qualidade do ar em diferentes cenários. Como objetivo específico, a gente vai tentar trazer um pouco sobre o conhecimento da interface do software Mode e suas funcionalidades básicas. Seguindo com isso, a gente vai configurar alguns padrões, parâmetros de entradas da modelagem, vai verificar as possibilidades que a gente tem nesses parâmetros de entrada, algumas características de fontes e edificações, como a gente vai fazer a inserção dessas, entre outros. Seguindo, a gente vai fazer a geração e customização da grade receptores, né? A gente vai também fazer a importação do terreno para modelagem. Depois disso, a gente vai passar para a parte de dados meteorológicos, avaliando as informações que foram recebidas, como a gente vai obter essas informações e como adaptar elas, caso seja necessário. E, por fim, a gente vai passar sobre os arquivos de saída, como a gente vai trabalhar as plumas para ter um melhor entendimento e como que a gente vai fazer a exportação delas para a gente fazer a interpretação desses resultados e trabalhar, de fato, dando direcionamentos para o estudo que a gente analisou. É, Seguindo aqui, essa etapa aqui fica mais de lembrete, né, sobre os arquivos que são importantes que a gente tenha já separado para a realização da modelagem. O primeiro deles vai ser relacionado ao inventário e o relatório com os dados que foram utilizados no Airmode. O inventário vai se tratar da planilha Excel que a gente vai receber, onde foi obtido as taxas de emissões, enquanto o relatório vai ter o relatório geral do EDA, que vai apresentar a descrição de cada uma das fontes, qual foi a metodologia utilizada para cada uma das fontes, quais foram as considerações, se houve alguma técnica, alguma medida de mitigação utilizada nessa fonte, entre outras coisas vão ser apresentados no EDA, né? Seguido disso, a gente vai ter os arquivos de entrada e saída do Airmode, especificamente os arquivos mínimos que a gente vai precisar, vai ser o arquivo .di, .do, que vai permitir que a gente crie o modelo, né? Mas pode ser que a gente receba a pasta direto, que já vai permitir abrir o programa que foi encaminhado pela empresa. Além disso, também a gente vai precisar de uma planilha de dados meteorológicos em formato Excel. Caso essa planilha não venha, a gente tem o arquivo .sam também. Vou mostrar como que a gente consegue pegar essa planilha para trabalhar com esses dados também. Para esse caso aqui, esses dados a gente vai utilizar como fonte de informações para verificar a velocidade média do vento, que foi considerado no nosso cálculo, a precipitação acumulada que a gente vai ter em cada um dos períodos, para a gente saber qual vai ser o FPP de cada uma das etapas, né, caso tenha algum. E os arquivos gerados durante a elaboração do EDA, né, porque aqui a gente vai estar se referindo para a parte do Airmode, principalmente as plumas, para a parte do Airmet, que é o pré-processamento, os arquivos de superfície e perfil, que são utilizados como dados de entrada para a etapa de modelagem meteorológica. Mas aí a gente vai aprender detalhadamente cada uma dessas, né? Seguindo aqui uma descrição geral sobre o software AirMode, né? O software AirMode atualmente é o software recomendado pela EPA como um modelo regulatório e também é o recomendado, né? E é utilizado pela gente no NQA também. De forma simples, ele é um modelo de dispersão gaussiana, ele vai trabalhar tanto nas componentes horizontais como verticais. Para horizontais a gente vai ter x e y, para vertical a gente vai ter z. Esse software ele faz algumas simplificações para a gente obter o resultado da equação de adversão de fusão, né? Como ele é um modelo estacionário, ele trabalha com dados limitados, sempre em regime estacionário. A gente também vai ter limitações relacionadas à área, a gente vai ter uma área máxima de modelagem de 50 quilômetros, entre outras simplificações, mas de toda forma ele é um modelo amplamente aceito, né? Ele apresenta bons resultados. Aqui eu coloquei um hiperlink de referência, eu vou abrir ele para a gente ver. Está relacionado ao Scrum da EPA, né? Onde ele vai apresentar diversas informações regulatórias porque eles são utilizados. Aqui a gente vai ter o modelo de dispersões, os modelos de dispersões recomendados pela EPA. Tem os modelos alternativos, entre outras referências, mas o que a gente está importando para a gente nesse momento está relacionado aos modelos recomendados de preferência para a EPA, né?
que nesse caso aqui é o AirMode. Aqui a gente vai ter todas as informações básicas, então eu já vou deixar é por isso que eu deixei esse site. O AirMode, ele é um modelo de código aberto, né? Para ser um modelo regulatório da API, essa é uma das obrigações que ele seja de código aberto. Então aqui a gente tem as informações do código dele. A gente tem uns dados executáveis aqui relacionados ao sistema operacional que a gente vai ter, isso vai ser 32 e 64 bits, a gente pode baixar. Também tem o User Guide aqui, que a gente vai ter informações sobre todas as etapas do programa. Além desse User Guide, dentro do próprio programa, a gente também consegue obter essas informações, né? É bem detalhado. Cada etapa do programa, a gente vai ter uma fonte especificando cada uma das etapas, uma guiazinha de help, então é bem simples. Além disso, aqui a gente também tem informações sobre os equacionamentos que são utilizados em cada etapa. Então a gente pode acessar aqui ou ver o equacionamento de cada uma para entender como é feito cada uma das etapas, quais são o que é utilizado em cada etapa. É, então é importante a gente olhar caso tenha interesse, mas também dá para trabalhar sem ter um conhecimento tão amplo dessa etapa. E além disso, tem os modelos aqui que foram utilizados para identificar os modelos de comparação, né, entre o antigo modelo regulatório e o AirMode, como ele se tornou o atual modelo regulatório. Tem os modelos básicos aqui que são utilizados para determinar o quão preciso o software é. Tem todos esses resultados aqui, a gente pode acessar todos esses dados. São informações que podem ser interessantes também, podem contribuir para alguma coisa, então por isso que eu estou deixando ela aqui. É, mas também, como eu disse, dentro do próprio AirMode a gente vai ter detalhamento sobre isso, né? Bom, seguindo aqui, é, a gente vai passar para a modelagem em si já dentro do software, né? Aqui a gente vai ter a modelagem detalhadamente no próprio documento que vai ser encaminhado, mas eu também vou mostrar para a gente, vou passar para a gente dentro do próprio Emoji para a gente entender mais fácil, para a gente ir acompanhando cada etapa de forma interativa para ficar mais fácil o entendimento. Então, eu vou passar aqui agora para o Emoji. Essa aqui é uma tela inicial já com um programa aberto, né? Vou explicar aqui brevemente cada uma dessas etapas. Nessa aqui, a lateral esquerda aqui, a gente vai ter algumas informações resumidas, né, referentes sobre a nossa modelagem. Aqui é a quantidade de fontes que a gente tem inserido, a quantidade de receptores que a gente está trabalhando dessa modelagem, edificações que a gente tem e algumas outras anotações que a gente vai ter referente às fontes que estão inseridas ou alguns os labels, né, os rótulos que a gente tem inserido. Aqui, para a parte de overlays, aqui embaixo, a gente vai ter as informações que a gente está vendo nessa tela central, né? Se a gente pode reduzir isso aqui, caso esteja muito carregado, a gente pode tirar as características de terreno, agora ficou só a edificação juntamente do satélite de fundo, né? E, enfim, essa etapa que aqui a gente vai ter relacionada às fontes, eu posso desativar ou ativar também, como eu quiser nessa parte, aqui os receptores. Essa parte é bem interativa, só está relacionada ao que a gente está vendo na tela. Isso aqui a gente pode trabalhar da forma que a gente achar melhor e mais simples. Aqui tem um contorno, que já é a pluma. E aqui, agora passando para essa parte central, né? Com relação a essa aba lateral, também fica a critério do usuário. Eu posso deixar ela onde eu quiser, na esquerda, na parte inferior, ou na parte superior, ou na parte inferior. Tanto faz, essa parte não, isso é só visual mesmo, não vai interferir em nada na modelagem. E aqui a gente tem algumas informações de acesso rápidos, né? Eu vou entrar em mais detalhes depois, mas quando eu estiver falando sobre as fontes em si, mas basicamente isso aqui é uma forma que eu consigo inserir rápido essas fontes, né? Por exemplo, se eu quiser inserir uma fonte pontual, eu posso clicar na fonte pontual e clicar onde eu quero. Eu tenho uma fonte pontual por aqui, se eu não precisar de tanta precisão, aí eu faço a adição dessa fonte dessa forma, que ele vai dar a coordenada já, ele já vai ser georreferenciada, vai dar a coordenada do ponto que eu cliquei, e eu faço preenchimento das outras características, que eu não vou criar essa fonte. Mas enfim, aí eu posso fazer a criação de todos esses tipos de fontes, passando, se eu quiser, uma fonte diária, uma fonte diária com alguma iluminação, né? Uma fonte OpenPit, enfim.
N fontes que eu tiver aqui, essa é uma das opções de entrada que eu posso dar para essas fontes, inserindo diretamente por aqui, ou posso inserir por um outro método que tem aqui na linha superior, né, que eu vou mostrar nas próximas etapas. De forma geral, é isso aqui que a gente vai ter, né? A gente vai ter algumas outras informações que são importantes, que são referentes a essas abinhas aqui, basicamente para modelagem. A gente vai ter a primeira para executar o programa, né? Quando a gente finalizar tudo, a gente vai vir nessa. Aí a gente tem as entradas para o controle, vou passar para cada uma delas aqui. Etapa de controle, etapa de fontes, onde tem todas as fontes que foram inseridas, que a gente pode entrar em cada uma delas e ir olhando. A etapa de receptores, um resumo básico sobre os receptores que foram criados, enfim, é bem detalhadinho. E essa etapa a gente vai dar um detalhamento maior, especificamente em cada uma delas. Por aqui a gente está mostrando só superficialmente mesmo cada uma delas. Para aqui a gente tem a etapa de meteorologia, né? Aqui são os dados de saídas que a gente vai ter, a gente vai ver como trabalhar com cada um deles. E aqui são as edificações. Edificações, basicamente, a gente vai conseguir adicionar as edificações por coordenada, né? Normalmente tem alguns tipos, retangular, circular ou poligonal. A gente vai fazer a adição dessa no nosso mapa e essa informação ela vai ser importante para a gente determinar o building da watch posteriormente. É, aqui são a entrada de terreno, que a gente vai fazer vai puxar os dados de terreno que a gente vai utilizar na nossa modelagem. E aqui são as opções, né, que a gente vai trabalhar só para ficar mais visual para a pessoa. O AirMode ele dá uma configuração padrão, mas a gente pode trabalhar de forma a deixar mais claro. Então fica a critério também essa etapa. Seguindo aqui, depois a gente tem um reporte, né, que vai ser uns dados resumidos sobre os resultados de modelagem que a gente vai ter. Não vou entrar muito em detalhe agora. E a parte para exportação, que a gente vai poder trabalhar tanto uma visualização 3D ou uma visualização da nossa dispersão no AirMode, né, no Google Earth. Aí tem as opções que a gente pode exportar. Normalmente o que é interessante que a gente exporta seria relacionado ao contorno, que é a pluma de dispersão em si, que foi modelada. Não vou entrar nesse detalhe agora. Só trabalhando aqui para a primeira etapa, relacionado só primeiramente as características de entrada do Control Pathway aqui são relacionadas às entradas de fato do programa, né? Adicionar um nome aqui. Bom, primeiramente, quanto ao nosso modelo ser, que o modelo que a gente vai trabalhar, a gente sempre tem que trabalhar nas opções default do modelo regulatório, porque essa é a recomendação que a gente traz no nosso TR e a recomendação que a gente vai adotar para todas as nossas modelagens. Aqui em relação ao output typo, né, a gente vai ter algumas informações. Essas aqui a gente pode trabalhar com mais de umas, né? O principal que a gente sempre vai trabalhar será relacionado à concentração, que a gente quer o resultado de saída da concentração. Pode ser que em alguns casos a gente possa pegar algum estudo que trabalhe com deposição seca ou deposição úmida, ou a total deposição, que seria a soma das duas. Esses modelos não que utilizam esses dados não é tão comum, mas vale lembrar que para o AirMode é regulatório, né? É uma opção default regulatória que a gente trabalha para deposição seca e úmida para partículas, para as frações mais grossas de partículas, como é o caso do PTS e o PM10. Para essas duas frações ele trabalha de forma regulatória. Para as frações mais finas, PM2,5 ou poluentes gasosos, utilização da deposição, ele não trabalha de forma regulatória, então não é recomendado. Para depressão também a gente vai ter algumas opções, essas opções são menos comuns, então não vai ser comum que você veja em algum estudo e elas não são, em geral, regulatórias. Então, pode deixar essa opção sempre desmarcada. Aqui só são algumas opções, né, de aviso para erros e essas coisas. Não precisa deixar nada marcado para esse caso. E a gente pode seguir. Aqui a gente pode, depois que entrou dentro dessa etapa, a gente vai passando por cada uma dessas. Se a gente for apertando Next ou Previews,
Vai depender do que a gente vai precisar, mas eu vou trabalhando aqui sempre com o Next para ficar mais fácil para você entender. Bom, aqui está relacionado ao tipo de poluente que a gente vai trabalhar e o período de exposição que a gente vai trabalhar para esse poluente, né? Com relação ao tipo, a gente vai escolher qual tipo de poluente que a gente quer. Aqui a gente vai ter todos os principais poluentes que a gente tem na CONAMA 506, a gente tem aqui também, então a gente não precisa se preocupar com isso. Todos os poluentes gasosos, CO2, CO, NOx, NO2, partículas totais em suspensão. Aqui a gente vai trabalhar com esses dois aqui, né? Em relação ao PM2,5 e o PM10, esses de baixo, que não são os antigos dele. Tem chumbo também, e caso eu precise de algum outro poluente que não está especificado aqui, eu coloco o outro e escrevo qual que é esse poluente. Para a etapa de período de exposição, né, a gente tem a nossa regulação, então a gente trabalha com o período de exposição que está estabelecido na resolução CONAMA. Para o caso do PTS, como estava marcado aqui, a gente vai trabalhar com um período de exposição de curta exposição de 24 horas e um período de longa duração anual. Com relação a esse tipo de período, o anual a gente vai poder utilizar desde que a gente tenha um período meteorológico superior a um ano. Então a gente consegue marcar anual. Caso eu tenha, por exemplo, 6 meses de dados e eu quero fazer uma simulação, a opção anual não vai ficar ativa, mas eu consigo marcar a opção por período, que vai fazer a média de longa duração para esses 6 meses de dados, que foi do exemplo que eu passei. Mas, de forma geral, como a gente trabalha com 3 anos de dados meteorológicos, a gente sempre consegue obter a média de longa duração para o período anual. Aqui a gente pode marcar essa opção. Quando a gente marca essa opção, a gente tem 3 anos de dados meteorológicos, então a gente vai ter a média para cada um deles. Se a gente não marcar essa, a gente vai ter a máxima geral para essa média de longa duração. Essa opção fica a critério, né? Como a gente trabalha sempre com o pior cenário, se a gente tiver os dados da maior máxima média que foi obtido por um período anual, já é o bastante. Com relação à dispersão do poluente, eles trazem o coeficiente de dispersão, né? A gente traz duas opções. Uma relacionada a rural, esse é o mais comum, o mais utilizado, e a outra relacionada a dados urbanos. Quando a gente marca essa opção de dados urbanos, vai acontecer uma diferenciação posterior na etapa do grupo de fontes, né? Eu vou mostrar para a gente qual que é essa diferença, mas basicamente ela vai estar relacionada ao coeficiente de rugosidade que vai ter para uma superfície mais adensada, né? De forma geral, se a gente trabalhando com a característica rural, como a gente já faz a identificação do uso de terra na parte meteorológica, já vai ser o bastante e é o mais comum e o mais utilizado. Sempre trabalhando com a opção do coeficiente de dispersão rural. Aqui, dando sequência, né, para opções de terreno, a gente vai ter, para a única opção regulatória mesmo, seria o terreno elevado, né, que é um terreno que tem partes planas e partes com altitudes diferenciadas ao longo dele, mas também existem algumas outras opções não regulatórias que a gente pode ver aqui, que é uma área totalmente plana, né? Ou uma área que tem uma mistura entre plana e elevada, mas como essas opções não são regulatórias, a gente sempre trabalha com a opção de terreno na opção elevada mesmo. Aqui, com relação aos picos, né, que a gente vai ter as elevações, a gente vai trabalhar aqui usando esses dados de picos e elevação. Esses dados a gente não precisa preocupar em obter eles, porque quando a gente fizer o pré-processamento do terreno, a gente vai obter esses dados, então a gente só deixa marcado aqui para utilizar os picos e as elevações mesmo, naturais. Voltando aqui para a parte, quando a gente marca a opção NO2, você pode perceber que habilita uma opção de conversão, né? Para essa opção de conversão, o Wormhole ele traz algumas opções que são regulatórias, né? Que, por exemplo, o ARM2, ele vai trazer que vai ocorrer uma conversão entre o NOx variando entre 50% a 90% do NOx será convertido em NO2. Essas são a recomendação padrão que o Hermos traz, mas eu posso falar que vai ocorrer uma conversão entre 90% e 10%, mas a gente sempre trabalha com uma hipótese mantendo a opção padrão que o Hermos traz, ou trabalhando
um cenário de conversão total de NOx em NO2. Esse é o principal que a gente sempre trabalha, mas pode ser que a gente pegue alguns casos que seja aplicado esse método de conversão, principalmente relacionados aos dados de equipamentos móveis, que costumam dar valores elevados mesmo para baixa quantidade de equipamentos na empresa. Existe outros modelos de conversão, né? A partir desses modelos aqui, Tier 3, a gente vai ter uma, uma modelo de conversão que vai necessitar de dados de ozônio de background, né? Então a gente vai ter que informar os dados de ozônio que tem naquela atmosfera para fazer essa conversão, tanto para esse quanto para essa opção. Então, de forma geral, aqui fica recomendado. Aí, caso a gente use o Tier 3, a conversão Tier 3, a gente tem que informar aqui o dado de ozônio que a gente vai, que tem naquela atmosfera, né? E a gente pode pegar o dado de alguma estação de monitoramento da região, caso tenha. Caso não tenha, né, a gente não pode utilizar essa conversão, né? E a gente trabalha com Tier 2 mesmo ou conversão completa, que é o recomendado. É, Voltando aqui, só para essa etapa aqui, são opções que não são regulatórias, então a gente não precisa preocupar com isso, que a gente sempre deve trabalhar com o modelo na configuração regulatória. Para a parte optional files, né, a gente vai ter opções para salvamento. Caso a gente esteja trabalhando com uma modelagem que seja muito longa, muito demorada, e a gente esteja com algum problema, por exemplo, minha máquina pode ser que ela venha desligar em algum momento. Como é uma modelagem muito longa, eu prefiro evitar perder toda a modelagem, então eu posso pedir para salvar a cada X número de dias, né? E aqui eu determino qual que vai ser esse valor. Por exemplo, a cada 30 dias tá bom? Ok, então deixa eu salvo aqui. Cada 30 dias ele vai fazer esse save, né? E aí, caso eu precise abrir esse save, eu coloco aqui, eu marco o restart file e initiate file, aí eu adiciono aqui o arquivo de iniciação de quando vai começar esse save. Assim que eu colocar isso aqui, quando eu iniciar a modelagem a partir do run, ele já vai contar todos os dias que já foram simulados previamente e vai dar continuidade a partir disso. Vou desmarcar aqui só para não dar um erro. O restart file a gente pode deixar marcado com o número de dias que a gente escolheu. Vai só ser criado esse arquivo aqui, mpt.save1. E esse arquivo que a gente vai usar de entrada aqui para reiniciar a modelagem, caso a gente não vá reiniciar, né, no caso. Aqui são arquivos relacionados à lista de erros, né? Ele vai ser criado automaticamente como um padrão do modelo. E aqui, igualmente, sobre o debug file, né? Caso tenha algum tipo de erro, eu posso é, marcar aqui qual que seja. Por exemplo, eu quero que ele crie um arquivo de debug para que não dê problema no meu perfil meteorológico, então eu marco essa opção. É, não é necessário essa parte, só se eu estiver tendo muitos problemas e eu quiser saber o que está acontecendo no meu arquivo mesmo. Porque, como tem um aviso aqui, pode aumentar bastante o tamanho desses arquivos, né? Com isso aqui, a gente termina a parte de Control Pathway, né? Então, a gente pode linkar agora para a opção de edificações, como eu já tinha mostrado previamente, né? Aqui a gente tem uma opçãozinha básica, né, de como que a gente vai inserir as edificações, caso a gente opte por usar alguma dessas, a gente pode inserir aqui. É bem simples também, ele vai criar esses dados. Não vou criar nenhuma edificação nova, porque eu já tenho algumas aqui, mas aí a gente pode observar, por exemplo, para essa modelagem, a gente tem aqui 41 edificações, eu posso ver cada uma delas, tenho as coordenadas de x e y delas, sempre em UTM 23K, né? Não será sempre, mas para esse caso aqui, todas as coordenadas estão em UTM 23K. Aqui a base de elevação, eu não preciso se preocupar com dados de elevação, porque quando eu fizer a importação dos dados de terreno, essa importação de elevação vai ser feita para todo, a gente vai aparecer uma opção para importar para todos os tipos de fontes, né? Por exemplo, para as fontes mesmo que a gente inseriu, para as edificações e para os dados de grid. Então, para a parte de elevação, a gente não precisa preocupar aqui. As coordenadas x e y, e aqui o tamanho que a gente vai ter da nossa fonte. Basicamente são esses para todos, né? A gente tem essas opções
é, um polígono mesmo, que a gente vai definir o formato dele, um retângulo, retângulo quadrado, uma forma circular, e com isso a gente faz as nossas edificações. As edificações, a gente vai utilizar ela predominantemente para saber qual vai ser a, o build da wash que a gente vai ter das fontes fixas, que ela vai ser considerada. Aqui a gente pode ver, né, um modelinho, a gente apresenta aqui uma pluma, né, mostrando qual, uma pluma não, né, um contorninho mostrando qual vai ser a ocorrência, e aí a gente pode ir variando a direção do vento para ver o que, que vai ocorrendo. É isso aí que as edificações vai trazer para a gente, vai ser a informação de building do awash. É, com isso aqui a gente termina essa primeira parte, né? Eu volto em breve mostrando como que a gente vai falar sobre a etapa de source, receptores e por aí vai. Mas muito obrigado pela atenção até aqui. Espero ver vocês na próxima.